Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Assim rezamos na antífona da entrada hoje: exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Procurar a face de Deus. Quantas vezes no Antigo Testamento esse desejo é expresso: Senhor, mostra-nos a vossa face e nós seremos salvos. E na verdade, essa face de Deus, ela se revela para nós no seu Filho Jesus. É Ele o Salvador, é Ele o Deus que se deixa encontrar, é Ele o Deus que é o verdadeiro Deus na imagem e semelhança da humanidade. E nós em Jesus somos verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Hoje, do livro do Êxodo, nós temos aquele episódio que acontece logo depois da aliança que Moisés faz em nome do povo no alto do Sinai. Deus vai dizer assim a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Veja que interessante, Deus não fala o meu povo, o povo que ele tirou do Egito. Corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro. Então o bezerro de ouro, de metal fundido, inclinaram-se à adoração, ofereceram-lhe sacrifícios. Esses são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. Então, é o povo de Israel que constrói para si um ídolo e atribui a esse ídolo aquilo que é a prerrogativa de Deus na sua história. Ora, facilmente nós temos ídolos na nossa vida, ainda que possa ser nós mesmos, cada um para si. Outras pessoas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida, ou a riqueza, ou o prazer, a busca de ter fama, de ter sucesso. Tudo isso são formas de idolatria que vão corroendo a nossa relação com Deus. E o Senhor disse a Moisés: vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que a minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Veja que proposta de sedução para Moisés. De ti farei uma grande nação. Moisés podia se livrar daquele povo, Deus também. E agora, como entender esta cólera de Deus? Esse modo de falar nas Escrituras é um modo de transformar os sentimentos humanos em sentimentos de Deus, ou mais precisamente de mostrar Deus com sentimentos humanos. Então, não é próprio de um Deus ter ira e ter cólera. Um Deus tem misericórdia. Mas para que possamos entender, já que a palavra de Deus é escrita para seres humanos, para mostrar a gravidade daquilo que fez Israel, e pensam que é isso, enquanto Deus está fazendo a aliança com o povo de Israel, lá embaixo eles estão fazendo um bezerro de ouro, um ídolo. Então, os povos vizinhos, eles tinham essa imagem do bezerro de ouro, sobretudo os cananeus, e Israel caiu nesta armadilha. E Moisés, então, suplica ao Senhor, dizendo: veja que oração belíssima. Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Então, é o Senhor que fez sair do Egito, não fui eu, não os ídolos. Não permitas, te peço, que os egípcios digam: foi para que eles morressem no deserto que Deus os tirou do Egito. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Pensem na palavra de Deus, quantas vezes nós, na liturgia, nós pedimos ao Senhor que se recorde. Quando nós pedimos ao Senhor que se recorde, fundamentalmente é que nós temos que nos recordar. Mas Moisés vai se recordar daquilo que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Tornarei os vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e todas as terras de que vos falei. E a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Nós temos aqui, por um lado, um modelo de oração de intercessão. Ou seja, de estar diante de Deus, como nós temos em tantos momentos da palavra de Deus, como a rainha Esther, por exemplo, como antes disso Abraão, que tem um momento de intercessão pelas cidades que vão ser destruídas. Mas
Sobretudo, a oração não é para mudar o coração de Deus, que é sempre bom, mas a oração é para mudar o coração do orante. É Moisés que sai desta oração acreditando em um Deus misericordioso. É Moisés que sai transformado. É Moisés que vê que o Deus não abandona o seu povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. É o Salmo 105, que chama a memória de Deus a sua misericórdia para nos recordar que Ele é misericordioso. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram seu Deus de glória pela imagem de um boi que come feno. É a recordação deste episódio vergonhoso da história de Israel que nós encontramos neste salmo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. Pensa, por exemplo, a saída do Egito, a divisão do mar e tudo isso, aquela epopeia. Até pensava em acabar com sua raça, não se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse. Hoje, na aclamação ao Evangelho, Deus o mundo tanto amou que lhe deu o seu próprio Filho, para que todo o que nele crê encontre a vida eterna. Hoje no Evangelho, Jesus continua aquele discurso que é o seu julgamento, aonde ele já busca responder todas as acusações. Duas acusações são fundamentais no processo de Jesus, que já aparecem aqui. Aquele dele não respeitar a lei de sábado e de ele se apresentar como Deus, o Filho de Deus, portanto Deus. Então Jesus vai dizer assim: não sou eu mesmo que dou testemunho sobre mim. O meu próprio testemunho não vale. Então vai dizer: vós, falando aos judeus, mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João era uma lâmpada, que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. Então João deu testemunho que eis o Messias, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E depois, os segundos testemunhos, as obras que o Pai me concedeu realizar, as próprias obras. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Então, João Batista, as próprias obras, e também o Pai, que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Então a rejeição do testemunho de João Batista, das obras, quantas vezes Jesus faz milagres e ele é condenado até pelo milagre que está fazendo. Por exemplo, aquela acusação de que ele curou no dia de sábado foi logo depois do milagre, ali na piscina de Betesda. Mas também o ignorar o testemunho do Pai. Vós examinais as Escrituras, o quarto testemunho. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Mas eu sei que não tendes em vós um amor de Deus. Então agora Jesus começa um juízo sobre os judeus que o estão acusando. Eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebeis. Não pensei que eu vos acusarei diante do Pai. A quem vos acuse? Moisés, no qual colocais vossa esperança. Se acreditais em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Todos esses testemunhos não bastaram para que os judeus acreditassem no Salvador e vão levá-lo à morte de cruz. Na oração de hoje, nós os pedimos, ó Deus de bondade, que corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, então a penitência que nos corrige no nosso caminho de conversão na quaresma, a penitência e as boas obras. Já no início da quaresma já se indicava a esmola, a oração e o jejum. Possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. As festas pascais estão próximas e nós somos chamados sempre mais. Caríssimos, falta menos da metade da quaresma para chegarmos à celebração da Páscoa da Ressurreição. Mais que nunca a liturgia, a palavra de Deus, chama-nos para nós nos prepararmos para celebrar bem a Páscoa da Ressurreição. Estejamos atentos.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.